E hoje a nossa viagem é toda cultural. Nós vamos contar a história de duas igrejas daqui da capital maranhense. E hoje eu estou na companhia do Antônio Guimarães, que vai contar um pouco da Igreja da Sé. Muito obrigado mais uma vez por fazer parte do Mundo Passaporte. A gente começa contando as histórias das igrejas de São Luís. E vamos começar pela Igreja da Sé. Quando ela foi fundada, de que forma ela foi fundada, como tudo começou. Muito obrigado, Marcos. Primeiramente, nós estamos localizados no Lago do Palácio, certo? Essa área todinha que hoje passa Pedro II, chamava-se Lago do Palácio. E a Rua do Giz, ela vinha de baixo e passava entre essa casa amarela, que é a casa do Dr. Aníbal, e o hotel. Ela descia até no Beco dos Barqueiros. Então não tinha fonte? Não tinha fonte ainda. Essa que era a característica. Subia a Rua do Giz e chegava cortando exatamente isso aqui. Com a característica do surgimento da Igreja da Sé, a primeira notícia que nós temos foi em 1690, com a construção de uma pequena... 1690? Com a construção de uma pequena ermita, né? Uma pequena capelazinha para consagrada. Não era consagrada para Nossa Senhora da Vitória, era consagrada para Nossa Senhora da Luz. Certo? Depois, em homenagem à batalha vencedora, ficou consagrada a Nossa Senhora da Vitória, a Igreja da Sé. Certo? E tem todo um desenvolvimento. Ela tem eu considero três grandes etapas: a ampliação, a reforma e a construção do altar. A construção do altar, ela acontece exatamente no ápice. O altar, a parte do altar é idealizada por Dom Felipe Bitterfort, uma pessoa de Luxemburgo, era jesuíta, e um leigo que não era padre, Manuel Mansos, um português, que vai entalhar todinha essa característica aí que está com simbologias maçônicas. E você falou que essa fachada não era assim, já foi demolida e levantada novamente. Na virada do século XIX para o século XX, ela só existia uma torre. Essa torre que dá para o lado da Praça Benedito Leite, que não era Praça Benedito Leite, era Jardim Público ou Largo do Velho, né, como era chamado. Só tinha uma torre, aí foi demolida e foi construída nessas características, já com os frontais tudo idêntico ao Palácio Episcopal. Bom, quem não conhece a Igreja da Sé, você que nos assiste em outros estados, ela tem um teto muito bonito, né? Uma pintura, tem um altar belíssimo, é uma igreja onde acontecem os principais eventos de São Luís, acontece aqui na igreja, até porque é a Catedral Metropolitana, e nós vamos contar um pouco da história dela, a pintura, o altar, para você, telespectador do Mundo Passaporte. Vem com a gente. E nós já estamos na parte de dentro da igreja e aqui se percebe um piso, né? Uma espécie de mosaico. E fala um pouco dessa parte do piso, da pintura. E você me disse que a igreja antes só ia até essa parte aqui. Com a demolição da virada do século XIX, ela teve um pequeno para poder aproveitar essa balustrada, essa parte da frente que não existiam, certo? Então eles fizeram um recuo e puxaram. Na realidade era aqui. Eles ampliaram um pouquinho para lá, não tinha essa escadaria, esse pequeno espaço que tem na escadaria. Então, com a demolição da última fachada dela, que só tinha uma torre, que era, como eu falei, voltada para a Praça Benedito Leite, que tinha a Praça Benedito Leite, no sentido quase idêntico à igreja da São José de Desterro, só tinha uma. Então, foi até para de arejamento. De ventilação, essas coisas, então fizeram essa pequena balustrada e fizeram uma ampliação. Esse piso aqui é original? Esse não, esse aqui já é o segundo piso dela. O primeiro piso era como se fosse xadrez, era o primeiro, isso aqui é o segundo piso. Essas imagens de santos que tem aqui, você sabe um pouco da história? Esses santos, a maioria deles, até por funcionar logo bem aqui ao lado o Museu Sacro, tem são todos originais, certo? Aqui o original realmente que está aqui é o altar, lá é o original, mas esses santos, a maioria deles são originais. E esse teto belíssimo aqui, essa pintura, ela já existe há bastante tempo? Bastante tempo. Ela teve foi danificada, foi restaurado, eu não conheci o restaurador, mas foi no governo... Na década de 80, 90, foi restaurada essa parte todinha do teto da igreja, da catedral, foi restaurado. E ele tem pequenas modificações, mas ficou muito bonito e é um restauro bonito.
Ora, uma curiosidade, é verdade que a Igreja da Sé foi construída pela maçonaria também? A maçonaria tem profunda influência. O desenhista Dom Felipe Bittencourt, que era de Luxemburgo, era maçom. É que faz o desenho de lá do altar, certo? Por isso que o rapazinho que fala sempre aqui. E o Manuel Mansos, que vai ser o entalhador, era maçom também. E é verdade que ele tem detalhes em ouro, o altar? Tem detalhes. Naquele momento, o Brasil era efervescente, né? Então, a logística era todas as catedrais da Europa. Então, se obedecia o padrão europeu. Então, as igrejas, pela facilidade de ter ouro das Américas, então as igrejas da Europa tinham muito ouro. Então, nós procurávamos sempre copiar o que vinha da Europa. Então, tem presença de ouro. Aqui já foi igreja Nossa Senhora da Luz, depois virou Nossa Senhora da Vitória, mas antes tinha uma igreja dos Passos também aqui, né? Bem ao lado tinha a igreja dos Passos. Essas igrejas dos Passos, se não me engano, só tem duas. Uma em frente ao Jornal Pequeno, ao lado do Jornal Pequeno, e uma no Beco da Pacotilha ou Rua João Vital de Matos. O resto todas... Mas o que simboliza essas igrejas? Essas simbolizaram os passos da Quaresma. Jesus Cristo já significava as quedas de Jesus Cristo, certo? Então iniciava aqui, aí passava lá exatamente no Lago São João Batista, bem ao lado da alfaiataria, em frente ao solar do Barão de Grajaú, ali tinha outro. Aí descia para a Rua Grande, que não tem mais, só tem mesmo frontal mesmo. Hoje é uma lojinha até de vender CDs. E depois descia para a Rua Formosa, no Jornal Pequeno, e depois caminhava para a Rua João Vital de Matos e voltava para cá. Bom, então vamos agora mostrar um pouco dos detalhes do altar? Vamos lá. Então, Guimarães, chegamos agora à principal, a mais bela, digamos assim, principal parte da igreja, né? Da Igreja da Sé, Catedral Metropolitana de São Luís, que é o altar. E o altar, você falou que é uma imagem, a imagem original. O altar ele foi feito com detalhes em ouro. Fala mais um pouco da questão dessa parte do altar da Igreja da Sé. Essa parte aqui é um desenho como eu falei, do padre Dom Felipe Bittencourt. É um europeu que traz o desenho. Mas quem faz todo o processo de escultura é Manuel Mansos, um português que faz todo o processo de escultura. Geralmente as pessoas procuram, quando interligam os desenhos, a pintura. Isso aqui é uma das coisas mais belas de São Luís. Esse desenho aí, se você observar os detalhes, você vai ver que é riquíssimo de história, de cultura, de representações simbólicas. Por exemplo? Muitíssimo. Por exemplo, nós vamos olhar lá em cima, ó. IHS lá, aquela parte lá, ó, certo? É uma simbologia muito grande. E esse desenho aí, não foi feito, essa pintura, esse entalhe, não foi feito da noite para o dia. Isso aí demorou tempo, o Manuel Mansos passou tempo e tempos aqui em São Luís. Agora, a grande característica da igreja aqui, a Igreja da Sé, a igreja consagrada Nossa Senhora da Vitória, que muita gente procura a simbologia lá, ela está aqui, ó. Bom, é esse detalhe. Ele falou no início que a Igreja da Sé foi construída por maçons e falou que o altar principal tem simbologias maçônicas e na verdade não é nada disso. Até para a questão do sol, tem toda uma simbologia no meio lá. O altar onde tem simbologia maçônica, ó, tá daquele lado lá, né? Bom, então fala um pouco agora desse mistério, dessa grande história desse altar aqui, do lado da Igreja da Sé. Certo, você pode observar, primeiramente a gente observa aquele jovem falando para turistas sobre essa parte aqui da Igreja da Sé, certo? Você pode observar a simbologia todinha da maçônica entalhada nessa parte aqui da Igreja da Sé. Certo? O que nós podemos fazer exatamente, você vai ver a corda, você vai ver lá as colunas, você vai ver a escada e você vai ver lá em cima todo o posicionamento da simbologia maçônica. Certo? E esse altar foi feito por quem? Manuel Mansos. Então ele construiu os dois altares? Ele faz toda a logística da igreja. Manuel Mansos é um português que faz toda a logística de construção da igreja, de pintura e de entalhe. Porque na época a maçonaria fazia muitos templos religiosos? É por causa das corporações de ofício. Existiam chamadas corporações de ofício. E essas corporações de ofício estavam sobrevivendo ainda na Europa. Que vão fazer, inclusive a Catedral de Notre Dame, as catedrais na Europa, as corporações de ofício. Então eles utilizam. Daí que deixa
deixa-se de utilizar a operativa para a cooperativa, deixa-se utilizar. Então, essas pessoas passavam de pai para filho, esses entalhes. Ele sofreu todo um processo de iniciação, aprendiz, companheiro e mestre, era no mesmo sentido. E Manuel Manso é um dos últimos a chegar e fazer esses entalhes. Bom, você me falou que os bancos aqui quase todos são originais, né? Remonta da história. Os bancos, eles são praticamente todos originais, mas aqui tem 5 que foram modificados. Aí eu não sei por que foram modificados, mas o rapaz que está conversando conosco, ele falou que porque devido ter quebrado e dar tempo, tem isso. Antônio Guimarães, eu reforço ainda, né, a questão da pintura, que eu acho muito bonita, além do altar, a pintura do da Igreja da Sé. E você falou que foi feita, né, por um maranhense de Viana. As 2 últimas pinturas, realmente, do todo o teto complexo da Igreja da Sé, é feita pelo maranhense João de Deus. Você pode olhar lá em cima, ó, primeira e segunda pintura, 1907 e 1954. Ele aparece, inclusive, em 1997, querendo fazer ainda a reforma, mas não tinha mais condições físicas. Eu não sei se ele é vivo, mas convém salientar que ele não cobrava. Ele fez a pintura de graça. De graça. Ele era uma pessoa muito detalhista e preste atenção que ele obedeceu todo o padrão de pintura da Igreja da Sé, ele obedeceu às suas formas. Não fez alteração. Não fez alteração. Era um exímio artesão, um exímio pintor e muito bom. Antônio, nós chegamos aqui bem mais próximo do altar da Igreja da Sé para mostrar aqui um detalhe característico não só da Igreja da Sé, mas de outras igrejas também, talvez quase todas as igrejas do país, que é a questão dos túmulos dentro de igrejas. O que significa isso? Esses túmulos dentro das catedrais, primeiro a origem, né? Naquele tempo não tinha cemitério, pouquíssimo cemitério. Quem era enterrado em cemitérios eram geralmente pessoas comuns. E aqui, no caso da Igreja da Sé, aqui estão enterrados os bispos, arcebispo, pessoas estão enterradas aqui, ou então na outra parte aqui do complexo, né, no Palácio Episcopal. E para que isso? Certo. Isso é uma tradição católica de determinada. Mas quanto mais próximo do altar, a tradição católica, mais próximo de Deus você está. Essa que era a tradição. É a famosa, lá no começo, lá no nosso professor de história, quando estudamos, dizemos que era a famosa indulgência. Quanto mais próximo do altar, mais próximo de Deus você está. Antônio Guimarães, muito obrigado por ter dado essa aula de conhecimento. É muito importante e o Mundo Passaporte sempre está atento a isso, contando um pouco da história, da tradição, da cultura da capital do Maranhão. Hoje nós contamos da Catedral Metropolitana de São Luís, a Igreja da Sé, que é a igreja em homenagem a Nossa Senhora da Vitória, mas antes se chamou Nossa Senhora da Luz. E daqui nós vamos para outra igreja, a Igreja do Desterro, que é considerada a primeira igreja do Maranhão, mas que não é. Ele vai já contar essa história. Você continue ligado para conhecer a história agora no próximo bloco da Igreja do Desterro. Vamos lá, Antônio Guimarães? Vamos lá.